Em algum momento do podcast, então, a gente entra para falar tecnicamente qual é o meu entendimento sobre culpa. Tá? Porque nada tem a ver com a sensação que a pessoa tem pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer. Certo. Nada tem a ver com sensação. Aparece como uma sensação, mas para dar um spoiler aqui, no meu entendimento, a culpa é uma utilidade que alguém dá para aquilo que você fez ou deixou de fazer toda vez que você tenta fazer alguma coisa. Volta lá, Elton. Vamos desenhar agora para não ficar aquele memezinho da Nazaré. A culpa é uma utilidade que alguém dá. Tá. Certo? Certo. Para quê? Para aquilo que alguém fez ou deixou de fazer. Perfeito. Então tem o fato, o acontecimento, que pode ser uma traição. Beleza. Aquilo que você fez e não deveria. Uma traição. Então aqui eu tenho o fato. Certo. Beleza? Aqui eu tô falando da utilidade. Que hora que a culpa aparece? Não é quando você lembra do que você fez. É quando você tenta fazer alguma coisa e alguém dá uma utilidade para o que você fez. Então mistura o passado com o presente para tentar impedir o futuro. Então a culpa, ela sempre está ligada a uma obrigação ou a uma privação. Então a pessoa que traiu, ela está em uma condição hoje que ela se obriga ou se priva de alguma coisa. E tem gente que se priva de se entregar, se priva de amar, se priva de fazer o certo. E aí vem para aquele lugar que é, já que eu fiz, o melhor que eu tenho a fazer é confessar. E aí tem muita gente que pergunta, Elton, traição, contar ou não? A resposta é, depende e geralmente não. Geralmente não. Por quê? Eu tenho um fato. A pessoa traiu o namorado, o marido, a esposa. Houve uma traição. Aquilo é um fato e aquilo é um problema para ser resolvido e administrado. De quem? Nesse momento é só o problema de quem traiu. Depois, quando eu trago para a mesa, eu tenho um segundo problema. E muitas vezes a pessoa não está trazendo para a mesa só porque ela entende que é o certo a fazer. Ela está trazendo para a mesa porque ela não conseguiu lidar com o primeiro problema. Nossa. Por que ela não conseguiu lidar com o primeiro problema? Por causa da utilidade que alguém deu para aquilo que ela fez toda vez que ela tenta fazer alguma coisa. Já que você traiu sua mulher, já que você traiu seu marido, você não tem o direito de ser amado. Você não tem o direito de ser cuidado. Você não tem o direito de usufruir da felicidade, do patrimônio. Você não tem o direito de usufruir do orgasmo. Você não pode mais. Só que muitas vezes, quem está dizendo que você não pode? Aí nós temos 4 tipos de culpa. Eu tenho a autoculpa, que é eu mesmo aplicando essa utilidade em mim. Eu tenho a culpa ilegítima, que é aquela culpa que no fundo não era minha. E eu assumi. Foi atribuído para mim uma culpa que não era minha. No caso de traição não é muito o caso. Mas em casos de problemas de família, tem gente que sente culpa porque o pai morreu. Porque os pais se separaram. Então, tem uma culpa que foi atribuída a ela. É uma culpa que não é legítima. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é a culpa dirigida. É a pessoa que atribui a outro uma culpa. E é possível que, se tenha isso na traição, a pessoa atribui a culpa a outra. Certo. E, por último, é a culpa legítima. A culpa real. É aquela culpa que você tem. Só que culpa é uma coisa. Responsabilidade é outra.